E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo, né? Pessoal, o Flamengo tem um novo treinador, chama Felipe Luiz, já foi apresentado, né? No CT e para a imprensa. E a mídia de todo o Brasil só repercute essa notícia. Felipe Luiz no comando. Será que vai dar certo? Pois é um ponto de interrogação. Felipe Luiz não está como interino, Felipe Luiz assumiu o Flamengo como treinador, contrato até o final de 2025, isso mesmo que você está ouvindo, contrato até final de 2025, né? Então, pessoal, ele pediu paciência, pediu apoio e que vai ser profissional ao extremo, né? Então a gente tem que acreditar, né? Disse que seu futebol ofensivo, às vezes até peca por ser tão ofensivo, mas é o DNA que o torcedor flamenguista quer, né? É o DNA que todo torcedor flamenguista quer ver implantado no Flamengo, né? E, pessoal, ele deixou bem claro, né? A característica é sim Jorge Jesus, né? É daquele Flamengo de 2019, né? Aquele Flamengo que encantava, né? Tanto fora como dentro de campo, né? Jogadores se ajudando, foi um time que deixou marcado o futebol brasileiro, né? Felipe Luiz aprendeu muito com o Jorge Jesus, aprendeu com Simeone, aprendeu com Guardiola, né? Tem vários treinadores na Europa. E a gente espera que ele implante, né, sua filosofia de jogo, né? Diz que não vai tratar jogador com diferença, todos iguais, né? Como a sua época de jogador no Flamengo. Na época de jogador no Flamengo, o reserva torcia pelo titular, né? Dificilmente você vê isso num clube de futebol, né? Geralmente o reserva torce para o titular ir mal para ele pegar a vaga, né? Aquele Flamengo de 2019 não. O cara torcia um pelo outro, né? Geralmente quando um jogador conhecia mais o seu adversário, passava para o seu companheiro, ele joga assim, faça isso. Isso aí, pessoal, acho que ficou marcado no futebol brasileiro, né? As atitudes dos jogadores, o treinador que chegou com as filosofias diferentes, tudo combinando com os dias de hoje, né? Tudo dando errado no Flamengo hoje, treinadores errados, jogadores tem os melhores, mas não tem um time. Então, consequentemente, trocou de treinador, assim como tinha trocado na época, né? Felipe Luiz chega com esse dilema. Será que vai fazer esse time jogar como o Jorge Jesus fez o Flamengo? Não sei, pessoal. É um ponto de interrogação. Claro, como torcedor flamenguista, eu acho que todos vão torcer. Inclusive nesse jogo de logo mais aí, né, da quarta-feira. A torcida vai apoiar o Maracanã, vai lotar. Por quê? Porque o Flamengo precisa vencer, né? E aquele time de 2019, vira e mexe, é lembrado pela torcida, é lembrado por todos, né? Porque era um grande time, era um time que envolvia seus adversários, é um time que não deixava os adversários respirar, é um time que só no olhar você já sabia onde é que o cara ia tocar a bola, né? Pois é, não era só o treinador que era bom, os jogadores também eram bons, né? O time, o coletivo, tudo influenciava, né? Vamos trazer um corte aqui, pessoal, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Charla Podcast, o canal do Galvão, todos os canais citados, o link vai estar na descrição, onde todos os jogadores, o Ilharão, Diego, Felipe Luiz, né, fala desse time do Flamengo, né? Time que enchia os olhos, time que ia para cima, não queria saber o adversário, um time que encantava só não os brasileiros, mas todo mundo, né? E hoje, Felipe Luiz tem a oportunidade de reviver, fazer com que esse time se resgate, né? Pelo menos o DNA. Então, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação flamenguista. Nação flamenguista, é de arrepiar, né? Pois é, né? Aí foram as palavras dos jogadores, né? Quando se fala de um treinador, quando se fala de Jorge Jesus, eu acho que se resume nessas palavras, né? Todo mundo fazendo elogios, né? Era um grande treinador, né? A gente espera aí de Felipe Luiz que ele siga esse rumo, né? Siga esse rumo de vitórias, de um time ofensivo, de um time que agride o adversário, de um time que não deixa o seu adversário respirar, né? Para mim, isso aí faz toda a diferença, né? O DNA do futebol brasileiro e do Flamengo é um time ser ofensivo, pessoal. E Jorge Jesus, quando chegou aqui no futebol brasileiro, recebeu várias críticas, né? Principalmente de treinadores, de jornalistas, né? Que não aceitavam um treinador estrangeiro vir para o futebol brasileiro fazer sucesso que ele fez, né? E os jogadores
além de ter um suporte de um bom treinador, mas também tinha um suporte de um ser humano, né? Cara, por isso que deu tanto certo, né? Porque era um bom ser humano, é um bom ser humano, entendia todos os jogadores, tratava todos da mesma forma, não queria saber se era Gabigol, se era Felipe Luiz, se era Diego, todos ele tratava da mesma forma, tanto para dar bronca como para orientá-lo. Então acho que isso aí Felipe Luiz tem que levar de exemplo, né? Felipe Luiz tem que tirar isso de exemplo porque a gente sabe quando o trabalho é bem centralizado, quando o trabalho é focado, não importa quem seja, pessoal. Inclusive ele foi perguntado, né? Como é que vai ser o tratamento, até porque ele tem alguns jogadores que é amigo, né? Até o ano passado ele estava jogando junto, né? Ele disse que tem que ter um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é porque você conhece todo mundo, vai se dar bem com todo mundo. Mas tem um lado ruim porque algumas atitudes não vai agradar, né? Principalmente a atitude de treinador, né? Não vai agradar a todos os jogadores do Flamengo. Isso aí também eu concordo, né? Mas o jogador, quando leva para a parte ser humano, eu acho que também tem que entender, né? Como aquele time de 2019 entendia, o que estava jogando, o que estava na reserva, entendia, né? Ajudava. Então, se você quer formar um time campeão, pessoal, sem sombra de dúvida, tem que começar pela base. A base, o que é que eu digo? Treinador, jogadores, comissão técnica, tem que ser todos unidos. Já dizia, tem um ditadozinho que uma ovelha ruim bota o rebanho a perder, né? Quando tem alguém ali que é contra, que tá torcendo contra, dificilmente dá certo. A gente viu aí, né? O cara, Tite chega com um problema já no elenco, que é o Gabigol, né? Não coloca o cara para jogar, então já começa um ambiente meio tumultuado, turbulento, né? Então é isso que acontece, né? O Flamengo não prosseguiu, o Flamengo não foi para frente, o Flamengo não tinha um bom futebol. Um cara que chega para orientar era seu filho, que não tem um bom relacionamento com ninguém, ninguém sabe como foi que ele surgiu no futebol. Então fica complicado. Felipe Luiz não. Felipe Luiz, todo mundo sabe das suas características, teve passagem pela Europa, grandes treinadores, né? Todo mundo respeita, né? Isso aí, para mim, que é o mais importante, né? O respeito. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, é um cara que vai chegar, vai fazer diferença, não tenho nenhuma dúvida. E tomara que ele siga os passos aí de Jorge Jesus, né? Jorge Jesus deixou história, né? A gente viu aí, né? É uma história que ninguém vai conseguir apagar, né? Todo treinador que chegou hoje no Flamengo, a primeira coisa que se fala, qual é? Jogar aquele futebol de Jorge Jesus, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas, pelo menos tem um discípulo dele aí agora no comando, né? É um time que talvez seja até mais qualificado que aquele de Jorge Jesus, né? O time de Jorge Jesus era muito bom, mas os titulares, né? Você olhava para o banco reserva para você ter noção. Quem entrou para substituir Gabigol no Mundial foi Lincoln, né? Hoje não, né? Hoje o Flamengo tem uma verdadeira seleção, né? Tem jogadores qualificados, né? Então, Felipe Luiz tem um elenco mais recheado na mão, né? Quando voltar ao departamento médico, inclusive Michael já tá liberado, né? Esse time vai ficar mais recheado ainda. E a gente espera que Felipe Luiz faça bastante sucesso no Flamengo, né? E consiga, né? Colocar suas ideias em campo. Consiga desenvolver um bom futebol. Acima de tudo, pessoal, os jogadores têm que comprar a ideia, né? Os jogadores têm que aceitar, né? Não é porque ele trocou de posição recentemente, né? Abandonou a carreira de futebol e é treinador, que ele não consiga, né? Tem muitos jogadores que talvez esse cara chegou agora, já quer ser. Não. O cara chegou agora, mas o cara era bastante experiente. Se fala, até porque ele, mesmo jogando, já dava uma de treinador, orientando, né? Ele era um cara bastante estudioso, bastante tático, né? Cara que dificilmente você via ele errando, pelo menos na parte tática da equipe. Sempre ajudando a sua equipe. Então, eu acho que não tem um cara melhor nesse momento para substituir Tite no Flamengo do que Jorge Jesus. E esse vídeo que a gente viu aí, uma verdadeira tapa na cara de Tite, né? Como os jogadores gostavam dele, como era o trabalho de Jorge Jesus. Espero que dê continuação aí com Felipe Luiz. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Flatube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.